Quando entrei no pastorado na década de 1970, eu sentia muito naqueles dias um coração pelas pessoas e para vê-las crescer em Cristo e, obviamente, para vê-las conhecer Cristo. E o que descobri rapidamente nesse processo foi que ser pastor, e eu era um jovem pastor, então isso provavelmente tornava mais difícil. Mas ser pastor, na verdade, se tornou um pouco uma barreira para alcançar as pessoas onde elas estavam. Elas não viriam para o prédio da igreja, elas não me procurariam no meu escritório. E mesmo que eu realmente fosse aonde elas estavam, eu me via sendo quase completamente ignorado. Não pessoalmente, mas eles descartavam o evangelho como se compartilhar Jesus fosse minha obrigação profissional. Não era algo com o qual eles se relacionavam. Eles viam isso como meu trabalho e isso me incomodava, e eu orei sobre isso perguntando ao Senhor como posso alcançar as pessoas ao meu redor que nunca vão se pôr os pés neste prédio da igreja. Como posso ajudá-los a conhecer Jesus em algum lugar, geograficamente, se você quiser. E ele me deu uma resposta, depois de cerca de 1 ano de oração, ele me deu uma resposta que era, em essência, deixar o pastorado e ir para o mundo dos negócios. Isso me chocou porque eu não estava esperando isso. E enquanto eu lutava com isso e, francamente, discutia com Deus sobre isso, ele pôs fim à discussão me dizendo que era isso que eu fazia. E não quero dizer que ouvi uma voz audível ou algo assim, mas ele deixou claro em meu coração e mente que me tornar um homem e andar entre nós como Jesus fez era exatamente o tipo de coisa que eu deveria fazer. Eu precisava me tornar uma pessoa de negócios e andar entre as próprias pessoas que eu estava tentando alcançar. Um pouco de contexto que faz sentido é que a área em que eu vivia tinha apenas cerca de 1% de cristãos. Não era uma parte altamente cristianizada da América, era uma parte muito pagã. E, portanto, se eu fosse alcançá-los, tinha que ir aonde eles estavam. O mundo dos negócios parecia a oportunidade adequada para fazer isso. E eu fiz isso por cerca de 10 anos e foi fantástico. Eu amei. Eu chamaria isso de uma fase de ministério no mercado. A minha vida em que eu era aquele. E eu pude compartilhar o evangelho com eles naquele momento. Então, eu senti que Deus já havia começado a responder minha oração, mas na minha própria jornada sou um grande crente, que Deus não desperdiça nada. Então estou tentando descobrir tudo bem, Senhor. Até este ponto da minha vida, eu tinha 10 anos de educação teológica pós-universidade. Eu tinha um histórico de ministério bem-sucedido. E agora eu tinha 10 anos de trabalho bem-sucedido no mundo dos negócios. Como tudo isso se encaixa? A resposta veio dramaticamente quando fui convidado a ir ao Quirguistão, a recém-independente ex-república soviética. Isso foi no início dos anos 90, 20 anos depois. E fui convidado a ensinar no Instituto Médico Estadual em Bishkek, Quirguistão. Não ensinando medicina, mas ensinando o lado empresarial da medicina. E quando cheguei lá, em questão de dias, foi como se Deus abrisse meus olhos para ver que era para isso que eu te fiz. E o que quero dizer com isso é que aqui está você. Você é um crente sólido, conhecedor das Escrituras. Você é evangelístico em seu coração. Você é um fazedor de discípulos. E agora você está em um país muçulmano, um país totalmente muçulmano, 90. Cerca de 98%, 99% da população era muçulmana. Vá onde quiser. E as pessoas estão pedindo falar sobre Jesus. Elas sabem cristão. Elas sabem um seguidor de Cristo. Estão dispostos a recebê-lo, dispostos a conversar, dispostos a relacionar. Eu poderia ir dos salões do poder na capital até a menor vila nas montanhas. Porque, em suas mentes, eu era uma pessoa de negócios trazendo valor para eles, eu estava abordando uma dor ou uma necessidade que eles sentiam, e no contexto eu nunca precisei esconder que eu era um seguidor de Jesus. O que é significativo é que eu não era um missionário, era empresário, não era uma ameaça, ainda assim carregava Jesus e o evangelho comigo, teologicamente, ele me carregava. Mas você sabe o que estou dizendo. Está vivendo em mim, falando através de mim para pessoas em uma área de grupo não alcançado.
Então, foi assim que comecei a descobrir o negócio como missão. Comecei a voltar ao Quirguistão 3 ou 4 vezes por ano para ajudar o povo quirguiz a iniciar negócios. Meu negócio era ajudar os outros a iniciar negócios de qualquer forma. E eu voltei repetidamente, comecei a levar equipes de homens e mulheres comigo que tinham o mesmo coração que eu, pessoas de negócios que amavam Jesus. Novamente acontecia, portas abriam, pessoas perguntavam, o evangelho comunicava, e a partir daí, eu imagino como isso molda meu pensamento a longo prazo sobre o negócio como missão. Eu reconheci no início que os negócios abrem portas, lugares onde você não pode ir como missionário, lugares onde você não pode ir como um cristão profissional. Você pode ir como um profissional em qualquer área nos negócios, e você pode ir, e eles não esperarão que você rejeite ou esconda seu cristianismo. Agora, não pode pregar na rua, mas pode viver isso. E quando eles perguntam o que acontece, você pode compartilhar o que te diferencia, o que te faz ser você, e a partir daí começou a se mover cada vez mais para como posso fazer mais pessoas fazerem isso. Sempre quis alcançar os grupos de pessoas não alcançadas com negócios, negócios como missão. Quando perguntado o que exatamente você está fazendo. E eu meio que dei uma resposta sem muito pensamento, dizendo: você sabe, estou envolvido com um grupo de pessoas que apoia o plantio de igrejas, a formação de discípulos entre os grupos de pessoas não alcançadas, da janela 1040 por meio, da integração perfeita de negócios como missão. E principalmente era apenas usar os negócios para entrar, negócios reais para entrar, mas eventualmente, teologicamente, começou a se mover mais, para entender que há um todo. A dimensão teológica, uma dimensão bíblica por trás disso que diz que toda a vida é sagrada. Não há dicotomia sagrada secular que ser capaz de realmente integrar sua fé, sua vida e seu trabalho juntos é exatamente como Deus pretendia que o mundo operasse desde o início. Gênesis capítulo 1. E é exatamente assim que a grande comissão é cumprida em nosso dia também. Mateus 28, olhe para Atos capítulo 8, você verá que à medida que vamos, à medida que somos lançados, como os primeiros cristãos foram através da perseguição, fazemos o que fazemos. Fazemos nossos trabalhos, mas levamos o evangelho conosco. Nós proclamamos o evangelho à medida que vamos. A palavra em Atos capítulo 8 indica que espalharam o evangelho. Eles sussurraram o evangelho em todos os lugares por onde passaram. E assim, para mim, se você quiser um resumo de como eu penso sobre negócios como missão, de onde veio? Focado em alcançar os não alcançados, mas alcançar qualquer pessoa em qualquer lugar vivendo o evangelho. Vivemos o evangelho onde Deus nos coloca,